Mas vamos lá, amados. Então, página 131, nós vamos estudar missões urbanas. Por que nós vamos estudar esta matéria? Que importância ela tem para a grade curricular, para a vida cristã, para a formação teológica? O que são missões urbanas? Né? O que a Bíblia diz a respeito aí desse tema? É claro que não vai encontrar na Bíblia lá, né? Olha, vocês têm que fazer missões urbanas. Não tem, né, irmão? Mesmo porque o conceito, né, da urbis, da polis, da cidade, não era algo assim tão claro nas Escrituras Sagradas para o judeu no Novo Testamento. Mas a gente sabe muito bem aí da realidade da cidade, que é uma realidade diferente. Existem demandas diferentes. A igreja, ela precisa entender o seu contexto histórico, cultural e seu contexto de época, né? A igreja precisa identificar isso. Eu ouvia falar bastante, uns 20 anos atrás, 17, até 15 anos atrás, eu acho que eu ouvia bastante isso aí. A igreja não é mais a mesma, os crentes não são mais o mesmo, né? Eu sei que muita coisa mudou e mudou para pior, mas muita coisa mudou e mudou para melhor também, né? Então, nunca houve um tempo que a igreja era absoluta, sempre houve essa necessidade de mudanças. E nem toda mudança, ela acarreta uma piora. Então, por exemplo, nós que todos somos, só daqui a pouco também vai chegar o teu troféu, varão. Mas nós somos casados, por exemplo. A gente casa, primeiro ano, a gente, né, tem lá um comportamento conjugal. Passa-se 10, 15, 20 anos, você percebe que você é outra pessoa, né? Você lida diferente com as questões matrimoniais. E assim na vida, em todos os sentidos. Então, assim, tem até eu esqueci agora quem foi o filósofo, tá? Vocês aí que gostam de filosofia também, pode me ajudar na referência. Mas um filósofo, ele disse o seguinte: ninguém toma um banho, né? A mesma pessoa não toma o banho 2 vezes no mesmo rio. Mais ou menos isso, não é? A frase, quem já ouviu falar nisso? Já? Vocês sabem de que... Que o rio não é o mesmo, nem a pessoa que está lá. Isso, então nem o rio é o mesmo rio, e nem a pessoa é a mesma pessoa. Então não tem como, a pessoa entrou na água, tomou um banho, saiu, entrou de novo, essa pessoa é outra pessoa e esse rio é outro rio. A questão é que as coisas não se repetem, que as coisas vão mudando, né? A ideia do pensador é essa, que as coisas estão em uma constante mutação. Já dizia aquele cantor também antigo, o Barbichinha, né? Que ele era uma metamorfose ambulante. Vocês são novos, mas vocês devem conhecer isso aí, né? Isso, é o Barbichinha lá. Até em homenagem a ele, vim eu, mais ou menos assim. Então, assim, essa metamorfose ambulante, ele até dizia na letra, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? A questão é, amados, nós temos pensamentos que são base e são imutáveis, são doutrinas. Não são essas coisas que eu estou falando, eu estou me referindo como que a gente lida como igreja em um local, em um bairro, em uma cidade, em uma cultura, em uma época. Como que a gente lida nas relações, né? O que é uma igreja hoje e que era uma igreja há 100 anos atrás? Aliás, o que era uma sociedade há 100 anos atrás? E a gente precisa entender, amados, a gente tem lá os nossos cultos. No Brasil, nós quase não temos, ou pouquíssimas igrejas são igrejas brasileiras. Você sabe por que disso? Porque eu já falei isso em outras ocasiões, por isso que eu estou perguntando, vai que vocês lembram. Nós temos hoje, no Brasil, pouquíssimas igrejas, ou quase nenhuma igreja brasileira mesmo, de brasileiro. Lembra que eu já... Você veio tudo do exterior, pô. Tá, mas dá um exemplo aí, assim, o que veio do exterior? A língua não, porque a gente prega em português. O que veio do exterior? A cultura. Tá, me dá um exemplo assim, só pra gente ver se consegue detalhar, Erickson. Sim, você está certíssimo nas suas colocações. Eu só queria uns detalhes para ver se a gente falou, opa, é verdade, olha, é assim mesmo. O culto de domingo. Domingo de manhã, escola dominical. Isso. Domingo também, ou domingo, né? Isso é cultural. Isso é certo ou é errado? Por um lado é certo, porque era da cultura deles. Por outro lado, é errado porque a gente vai evoluindo. Que nem uma vez você deu um exemplo sobre a escola dominical. Não, mas biblicamente, Erickson, calma aí que vai chegar aí, mano. Tá interessante, você vai abordar um negócio que eu quero mesmo. Mas assim, biblicamente isso é certo ou errado? Acho que é o dia mais viável, né? Não, biblicamente.
Isso é aprovado pela Bíblia ou é reprovado pela Bíblia? A Bíblia não Nem é fala sobre isso. nada. Ele falou que em Atos ele estava todo dia no templo. Aí, Todo dia. em Atos deles, falando. A Bíblia não relata nada Perseverava sobre isso, todos adorar os a dias Deus. no... Tá, então não são questões bíblicas doutrinárias. Não. Isso diz mais respeito ao quê? A época, a cultura, não é? A localidade. Então a gente já percebe, olha, tá vendo como tem coisas que elas são adaptáveis, que elas podem ser mudadas, que isso não acarreta num prejuízo espiritual, não é? A gente não está quebrando nenhuma regra bíblica. Então são coisas que a gente pode pensar e falar, opa, por que nós fazemos assim? Por que nós continuamos fazendo assim? Por que nós não mudamos? Por que nós precisamos mudar? Por que a necessidade da mudança? Então são essas coisas que a gente precisa primeiro entender, né, toda essa dinâmica, para que a gente fale, ah, tá, então olha só, o que seria uma igreja hoje bíblica, relevante e intencional. Então a gente vai também estudar sobre essa questão. Porque, irmãos, uma igreja, você pega uma igreja aí onde não alcança essa geração, não tem comunicação. Vocês conhecem alguma igreja assim? Alguma? Deus é amor. A igreja Deus é Amor é um exemplo disso, né? A gente não está discutindo nada que doutrinariamente está errado, é igreja herética, nada. A gente está falando justamente dessa questão de não alcançar essa geração. Ou seja, ela é o que então? Ineficaz. Ela não está alcançando pessoas, não é? Ou só está alcançando um grupinho de pessoas. E a proposta de uma igreja, do evangelho, é que ela alcance os seres humanos, nas suas faixas etárias, nas suas diversidades. Então essa mais ou menos é a proposta. Missões urbanas, como que a igreja em uma cidade, com toda a sua dinâmica, com toda a sua complexidade, como que a igreja ela não deixa de ser bíblica, né? A igreja precisa ser bíblica, ela não vai se adaptar para fazer o gosto das outras pessoas, não é isso que a gente está falando, mas para que ela alcance, ela tenha eficácia, ela seja uma igreja que alcance lá os grupos sociais. Então, por exemplo, nós temos grupos sociais que eles de fato são difíceis de ser alcançados. Por quê? Tem uma cultura diferente. Então a gente precisa entender isso. Existem culturas diferentes dentro de uma cultura. Não tem, a gente chama de tribos sociais. Então você vai alcançar um grupo de adolescentes. É a mesma coisa um grupo de adolescentes que mora no Morumbi. É a mesma coisa de um grupo de adolescentes que mora aqui na Juta. Vocês acham que é a mesma coisa? As necessidades, as aspirações, a linguagem, os desejos, a realidade do dia a dia? Claro que não, é totalmente diferente, em muitos sentidos. Eles têm cultura diferente, origem diferente. Eles têm, a gente chama de cosmovisão, um entendimento de mundo diferente, não é? Então eu peguei o mesmo grupo de faixa etária. Imagina se a gente pega então um jovem lá do Alphaville e um grupo de idosos aqui na Itaquera. É a mesma coisa, irmão? Olha só, então o extremo já foi, né, mais longe ainda. Então são esses pontos que eu quero trazer para vocês, para que a gente, então a igreja que a gente vive, como a gente pensa igreja, será que é assim mesmo? Né? O culto no domingo de manhã, será que isso, porque para algumas igrejas, se você não vir no culto domingo de manhã, você está pecando, né? Não, se tirar o culto domingo de manhã, meu Deus do céu, a igreja já está desviando, está se esfriando. Será, irmão? Às vezes foi trocar de domingo à noite para domingo de manhã. Nossa, isso. Melhor. Então, mas vai propor isso em uma igreja, né? De domingo à noite. Ó, eu acho que o cara que acertou assim, ele é. Tipo, mano, a igreja da Mundial e da Universal, mano, os caras devem ter uns marqueteiros muito bons. Porque os caras acertou numa veia que ninguém pensou, tipo, 3 cultos durante o dia. É por causa da oferta. Não. Porque você pega quem? Não, pode até ser, mas tipo. Não você tem mais pega, ainda do que isso, tem mais outras você coisas. Você vai pegar o cara que trabalha das 2 às 10, Isso, você vai exato. pegar o cara que trabalha de noite, Exato. você vai pegar o cara que. Tipo, a Assembleia de Deus é só o cara que trabalha das 7 às 5. Quem não trabalha nesse horário não é da Assembleia. Trabalhou Segunda a sexta. Segunda a sexta. Trabalhou domingão, já não tem como vir na escola Agora, bíblica. A Universal pegou todo o resto que a Assembleia de Deus Então, rejeitou. mas hoje é uma realidade que o domingo de manhã, o domingo, aliás, é quase que um dia útil para muitas pessoas, ou seja, dia de trabalho. O dia útil não é, né? Mas é dia de trabalho. Então, antes não tinha. Vamos colocar aí, há 20 anos atrás não tinha comércio que abria.
não tinha mercado que abria, não tinha nada que quase nada que abria, ou bem pouquinha coisa abria de domingo, né? Há 20 anos atrás, mais ou menos. Mas hoje, você anda aí, o comércio, dependendo dos locais, está tudo aberto no domingo. Então existe uma demanda, existe uma mudança. E aí essa adaptação, essa mudança que a gente tem que pensar. Não é só, eu só estou dando um exemplo. Vocês, aliás, estão trazendo exemplos que são quase que parecidos. Mas vamos pensar em muitos outros mais. Agora essa questão, você tem uma igreja que você tem 3 cultos. Por que que tem? Porque há uma demanda. Porque se não tivesse uma demanda, não tinha... Vamos colocar 3 cultos. Não, só um aparece e os outros 2 não. Então não tem porquê, porque não tem demanda. Mas se esses 3 períodos tem gente lá, é porque tem demanda. Se tem demanda, precisa pensar nisso, não é? Então a questão é, irmãos, é muito mais do que a gente está falando em uma adaptação social. A gente está falando, ou a gente vai começar a falar, em alcançar essa sociedade, essa geração. Vamos ler um texto em Atos para começar aqui, já pensando em algo que é bem interessante. Atos dos Apóstolos, me parece que é o capítulo de número... Toda vez eu esqueço, mas eu acho aqui, vamos lá. É que toda vez eu esqueço, não anoto, né? Confio na memória e a memória fala. Mas o texto que diz que Davi, capítulo 7, né? Capítulo 7, que foi o discurso de Estevão, isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Que ele diz assim: Davi, ele foi sepultado e ele serviu a sua geração, dependendo da versão, vai estar, serviu no seu tempo. Dá uma gulgada aí, varão, me ajuda aí. Ou pega aí na lupa. Capítulo de número 13 de Atos. 13, verso de número 36. Eu estava caçando um 7. Olha aí, ó, não é não. 13 e 36, será que um dia eu gravo esse trem aqui? Já falei isso tantas vezes, não gravo. 13 e 36. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, dependendo da versão, vai estar em sua geração, não é isso? Se tiver versão diferente aí, é isso, Erickson, né? Geração. Em sua geração, isso. Essa versão eu acho não, fica muito mais clara pelo o propósito que eu tenho aqui para trazer para vocês. Então, na verdade, tendo Davi servido na sua geração, né, conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto juntamente aos seus pais e viu a corrupção. Então, Davi serviu a sua geração. Todos nós só servimos a nossa geração. Houve um missionário que ele disse, essa geração só pode alcançar, ou essa geração só pode ser alcançada por esta geração. Quer dizer o que, amados? Que quando eu vou conversar com um adolescente, a linguagem dele não tem nada a ver com a minha. Não é? Vocês são jovens, só que vocês conhecem jovens que têm uma linguagem que vocês ainda não conhecem. Não tem, vocês não conversam com um adolescente que às vezes gíria e que mas o que eles estão falando? Agora imagine você pega uma pessoa de 50 anos, 60 anos, os obreiros que são de 40 anos, 30 anos, 30 para cima geralmente, né? Os obreiros mais novos não é uma regra não, né? Tem bastante, mas geralmente dá-se aí as funções para pessoas de 30 anos para lá. Não é uma regra, mas é um perfil. Venha, meu amado, chegue, seja bem-vindo. Tá com livro não? Tem, então saque ele aí na página 131, varão. E vamos lá. Então, meus irmãos, o que acontece? A gente entende que existe uma geração, vou dar um exemplo aqui da política, tá? Sei que, né? Política. É um grande exemplo, hein? Grande exemplo. Quem que pensava há 4 anos atrás, ou seja, numa eleição passada, que as redes sociais seriam determinantes para a eleição do candidato? Quem imaginar isso? Ele. Ele. Olha só. Né? Então, foi uma coisa que foi pensada do dia para a noite. Ele mesmo disse, não, nós estávamos, parece há 2, 3 anos já estudando esse impacto e essa questão de nós atuarmos. Mas o espelho dele é o Trump. Sim, então, mas a realidade. A questão que eu quero destacar é essa demanda, essa necessidade, essa mudança, amados, de relacionamento. A gente está falando o quê? De relacionamento, não é? De comunicação. Então, as igrejas estão atrasadas, infelizmente, como sempre estiveram, tá certo? E identificar essas mudanças. Por exemplo, quando surgiu o rádio, olha, eu estou falando de rádio, irmão. Rádio, um negócio que vocês nem pensam. Quem ouve rádio hoje? Muito difícil.
uma web rádio, tu ouve? É difícil, é uma exceção. Mas como era há muitos anos atrás, o rádio era... As pessoas paravam tudo. A família ficava em torno do rádio ouvindo o rádio. Só no Nordeste que o rádio faz. Olha, tem Erickson. umas rádios até no YouTube agora. Não, as web A rádio. Jovem Pan tá no YouTube. Então, porque elas entenderam que agora já não é mais a questão do sonzinho do carro ou do rádio lá na casa, né? Não é mais a questão, é internet. Essa é a questão. Então, hoje é internet. Por internet você faz tudo. Você trabalha, você dá aula, você tem curso, você faz tudo por internet. As pessoas casam por internet, né? As pessoas fazem tudo. Então, hoje a internet é uma realidade que veio para ficar. Não tem como mais voltar como era antes. Então, rádio. A igreja não entendeu a potência de comunicação que era o rádio. A igreja achava que o rádio era uma coisa do diabo. Aquilo lá ia, de alguma maneira, prejudicar os crentes. Aí veio a televisão, pior ainda, irmãos. Televisão, nossa, aqui é uma coisa do Satanás mesmo, né? Tinha uma brincadeira que a gente fazia antes, que era tira-visão, com diabólica e tudo, né? Tinha parabólica, né? Então trazia mais canais ainda. Então o que acontece? Aí era tira-visão, o nome não era televisão, era tira-visão, tirava a visão do crente, com diabólica, que era parabólica, né? Então, olha só. Então, assim, para a igreja entender que ter um programa de rádio, né? Não entendeu e perdeu espaço. Depois veio a televisão, para a igreja entender que a televisão seria uma bênção que a gente teria para comunicar o evangelho, também infelizmente, aí você vê assumindo, é as igrejas que deveriam assumir, que teriam uma palavra boa, um ensinamento bom, um evangelho mais parecido com o da Bíblia, não tomaram ocasião nessa questão. E vieram então essas coisas todas aí que assumiram a mídia e tal, e infelizmente não tem nada a ver com o evangelho. Aí vem a internet, mesma coisa, né? E vem as oportunidades das ONGs, também não aproveitou. Poucas igrejas entendem que ONG é um meio eficaz para que você alcance a sociedade, para que você, não é nem evangelizar, irmãos, no sentido de pregar, é uma consequência natural. Não é isso que a gente entende, por exemplo, a gente vai falar aqui de missões urbanas, no sentido de impacto social. É para fazer que nem o Robert Hikes fez? Exato. Que é a escola dominical. Qual que é a intenção da escola dominical? A priori, princípio, não era ensinar a Bíblia. Era tirar aqueles jovens delinquentes da rua. Não é? Não é isso ou não? 1770. Por aí, né? Um pouquinho antes, me parece ainda. Não, 1770. É exatamente isso aí? Foi 1780 na Revolução Industrial. Tu tá melhor do que eu nas datas, então é isso aí. Já que o Eric está falando, eu confirmo, é isso aí. Então, em 1780, é isso? 1780. 1780, o Robert Hikes, ele então vendo, porque domingo, ele queria escrever, acho que era jornalista, né? Queria escrever alguma coisa e os meninos deixavam, tudo fazendo barulho, né? Era assim uma zona leste lá onde ele morava. Os meninos jogando bola, soltando pipa, aquele barulho, e ele falou, não é possível, o que eu tenho que fazer? Eu falava, mas ele percebeu que aqueles meninos, na verdade, estavam entregues à criminalidade, né? Não tinha educação e nada. E aí ele pensou, um domingo, eu vou alfabetizar, vou criar uma classe aqui, eu vou alfabetizar esses meninos. Olha só que coisa interessante. Então ele falou, bom, vou alfabetizar por onde? Que livro? Bíblia, né, irmão? Então, com isso, nasceu a escola dominical, mas não no intuito de evangelizar ninguém, e sim de dar oportunidade para esses meninos que não tinham futuro naquela condição. Olha que coisa interessante. Então, a evangelização é uma consequência natural. Infelizmente, quando se fala em missões urbanas para algumas igrejas, o que elas pensam? Assistencialismo da cesta básica, né? Da cesta básica e da cesta básica. É isso que pensa. É isso, irmãos. Quando a gente vai tratar aqui de missões urbanas, a minha proposta vai ser falar o seguinte: quais as ferramentas que nós temos, quais as estruturas que nós temos, ou com as estruturas que nós temos, e com os recursos que nós temos, e diversos nós vamos falar dos recursos, como que a gente pode, com tudo isso, influenciar positivamente em nosso entorno da igreja. Vou pegar um exemplo de uma igreja como essa, onde nós estamos, em um local que nós estamos, que também é carente, não é? É uma população carente. Com essa estrutura, com
a membresia que nós temos aqui, o Jefferson conhece bem melhor do que eu. Você deve ter aqui enfermeiro, enfermeira, você deve ter advogados, você deve, vai me falando os profissionais aqui, professores, dentista, o que mais, irmão? Psicólogo, nossa, você precisa bastante, hein? Não é verdade? Os conflitos que tem. Então você tem profissionais de diversas áreas que você poderia beneficiar a comunidade. E aí, como que a gente propõe isso? O que são missões urbanas? É essa igreja influenciando na urbis, na cidade. Porque é aqui que a gente está. Irmãos, as demandas que nós temos aqui não é a mesma que uma igreja que tem lá no sertão, lá pronto, onde o Nerci está, o Vale de Jequitinhonha. É outra realidade totalmente diferente da nossa. Vale oh meu Deus, é de Jequitinhonha ou da Jequitinhonha? De Jequitinhonha deve ser, né? Lá então no Jequitinhonha, lá no Vale de Jequitinhonha, tem uma realidade lá que é absurda, é uma carência enorme, prostituição, criminalidade, não sei exatamente onde nesse está, não deve ser, mas há essa realidade lá. Então, irmãos, o que acontece? Olha só, vamos começar a pensar na igreja como sendo essa ferramenta de Deus para alcançar essa necessidade, essa sociedade que tem uma necessidade que sofre por conta de um pecado estrutural. O que é pecado estrutural? Nós chamamos de pecado estrutural onde uma sociedade ela é injusta a partir dos seus governantes. E a gente conhece muito bem essa realidade, né? Ou seja, dinheiro que era lá para as ambulâncias, desviado para o bolso do camarada. Dinheiro que era para os remédios lá do Instituto de Câncer das criancinhas, desviado. Dinheiro que era para a educação, lá em uma escola que não tem professor, que está sem água, sem luz, sem nada lá. Então, desviado também. São pecados estruturais. Onde a corrupção, ela vai e destrói, irmãos, ela corrói essa sociedade onde é mais vital, que é justamente aí, hospitais, educação e segurança. Não é que a proposta é que a gente vai fazer o papel do governo, não tem nada a ver com isso. É que nós fomos chamados como agentes de justiça, não é? Não é isso que Jesus disse, irmão? Que a gente vive. Aliás, o que o reino de Deus é constituído? São 3 virtudes básicas, que está em Romanos 14 e 17. Essa eu não erro não, eu acho. Foi uma pregação minha uns 2 meses atrás, aí fica mais fácil de lembrar. 14 e 17? Isso. Pode ler? O reino de Deus não é comida e nem bebida, não é isso, Erickson? Mas é o que, irmão? Mas é justiça, paz, alegria do Espírito Santo. Isso. Então vamos começar. O reino de Deus é constituído de virtudes. São 3 virtudes aí. Justiça. Olha que coisa interessante. Então o reino de Deus não é comida e nem é bebida. Ou seja, não é constituído em materialidade, e sim em virtudes. Só que essas virtudes, elas têm que se transformar em matéria, irmãos. O que eu estou falando? O que Tiago disse na sua carta de Tiago. O que Tiago disse a respeito da fé? Tu tem fé? Eu também tenho. Como que você mostra a sua fé? A minha eu sei como mostrar. Como que ele mostrava? O Tiago mostrava a fé dele? Pelas obras dele. Pelas obras. Tu tem fé, eu tenho obras. Mostre a tua fé sem obras, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Não, ele não tinha obra, ele tinha fé. Então, então foi o que eu falei. Tu disse eu tenho obras. Eu entendi, Erickson, eu entendi, velho. É que eu sou assim mesmo, provocativo, né? Eu quero lhe provocar, velho. Só não perca a linha comigo, não. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Compartilha com todo mundo aí qual é o texto, meu irmão. Tiago, capítulo 2, verso 18. Tá, mas vamos desde o começo. Vamos lá do 14. 14. Isso, velho. Que a gente quer pegar o texto todo, né? Pode ler? Ô, por favor, do 14 você vai até o 25, tá? 26. Capítulo 2, Tiago, verso 14 ao 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, esqueça-se e alimente-se, Aqueça-se. até satisfazer, porém lhe dar nada. De que adianta isso? Assim também a fé por si só,
se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que Deus existe? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? Por quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado com justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que as pessoas é justificado por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espiãs e os fez sair do outro caminho, por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Exato. Olha só, então o Tiago ele começa falando, você tem fé? Então mostra a tua fé. Como que a fé ela é mostrada? Por aquilo que eu faço. E ele vai chamar isso de obras. E que tipo de obras que o Tiago está se referindo? Aquelas obras que socorrem os necessitados nas suas necessidades. É o conceito de justiça do Antigo Testamento. Então o que Tiago está trazendo é aquilo que sempre houve no ensinamento bíblico desde sempre, irmãos. Quando a gente pega Miqueias capítulo 6, verso 8, por exemplo, Miqueias 6 e 8, só estou pegando um exemplo aqui de muitos outros do Antigo Testamento, tá? Muitos outros, muitos, mas muitos mesmo. Capítulo 6, verso 8. Muitos profetas do Antigo Testamento, para não falar quase todos, eles sempre trouxeram uma denúncia de que a injustiça, porque o pecado que eu estou falando para vocês, existe o pecado pessoal, existe um pecado nacional, existe um pecado estrutural, irmãos, tá certo? O grande exemplo é Amós, lutando. Exatamente é o que eu ia falar. Rapaz, eu queria ter um filho assim. Exatamente o que eu ia falar, Erickson. Nessa questão, Amós, o que ele denunciou, aliás, Amós e Oséias, né? Oséias. Na verdade não era nem Amós não, tá? Era Oséias que eu estava na cabeça e me trouxe mais outro aí. Só para vocês perceberem que de fato muitos outros profetas, eles trouxeram na mensagem deles, na denúncia de pecado, estava incluído esse pecado onde o órfão era maltratado, a viúva era desamparada, onde havia opressão para o pobre. Então isso É Amós, pô. É Amós. É Amós. Isso. E eu falei o quê? Oséias. E o que eu estou falando agora? Pulou os dois, né? Não, o Oséias. Rapaz, agora até você me confundiu. Oséias é o que casca a prostituta, né? Então. É Amós que vai contra isso, contra o governo que fala assim. Amós. Isso. E eu falei Oséias. Foi. E quem é? Amós. Eu que eu falei. Tá bom, mano. Mas depois eu vejo direitinho. Eu acho que Oséias também, com certeza, deve ter alguma coisinha. É que eu não me recordo agora. Não, a mensagem. Não é que é a tônica, não é que é o principal da mensagem de Oséias. A mensagem de Oséias o principal é a misericórdia, é o amor, é a compaixão de Deus, né? Justamente nesse exemplo que Deus pega ele e o relacionamento com aquela mulher promíscua. E tá, mas vamos voltar aqui em Miqueias 6 e 8. Aí diz assim o texto: e ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Mas olha que coisa interessante aqui, que pratiques a justiça. A justiça em relação, a gente não está falando aqui porque justiça em relação soteriológica, ou seja, para a salvação, é um conceito. Justiça na questão social, que é o que a Bíblia também trata, já está tratando com outro aspecto de justiça. O que é justiça no sentido social? É aquilo que Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos capítulo 2 trouxe, que quando nasce a igreja, que nós chamamos, na verdade, de comunhão. Então justiça e comunhão são sinônimos, no sentido, inclusive, da prática, é a mesma coisa, irmão. Quando eu falo de comunhão, eu estou falando do quê? Repartir, né, o que eu tenho com todos, não é isso?
Irmãos, não confunda isso com o comunismo. O comunismo tem um conceito que não tem nada a ver com a Bíblia. Quer dizer, na teoria é até parecido com a Bíblia, ou seja, que todos tenham o mínimo necessário para a sobrevivência. E que aquele que tenha muito não tenha de tal maneira que faça com que aquele que não tem nada, não tenha nada por conta da opressão desse que tem muito, porque o que teve muito, geralmente tem muito por causa que oprimiu o que tem pouco. Entenderam? Por que Jesus disse assim, olha, sobre as riquezas, né? As riquezas injustas. A riqueza, via de regra, não estou falando que todos os ricos adquiriram riqueza assim, mas a maioria adquiriram riqueza ou por meio da corrupção ou por meio da opressão de muitos. Via de regra é isso, irmãos, tá? Pode ser que uma pessoa ganhou na loto, ficou rica, ela mesma não oprimiu ninguém, ela mesma não corrompeu, não foi corrompida, ou não corrompeu, ou não oprimiu. Então tem vias aí, ou recebeu uma herança. Então a pessoa em si nem sempre ela é essa pessoa que se enquadra nisso. Mas a maioria das riquezas vem por essas vias. Ou seja, oprimindo muitas pessoas, em cima de muitas pessoas. E isso a Bíblia condena, né? Então o que seria justiça biblicamente? É a comunhão do Atos dos Apóstolos capítulo 2. Ou seja, onde as pessoas elas compartilham aquilo que elas têm, que sobram e sobram muito, né? Com aquela que não tem quase nada. É o que Paulo vai repetir lá em 2 Coríntios, capítulo de número 8 e capítulo de número 9. 2 capítulos. O que esses 2 capítulos ensinam? Não é oferta, não é dízimo. E muitas pessoas pegam esses 2 capítulos para falar isso, né? Que ensina também? Também. Mas o que Paulo está ensinando lá? Um princípio de justiça. Ou seja, aquele que colhe, ele não pode colher tanto que não deixe nada, ou que não deixe o mínimo para aquele que não tem o mínimo para sobreviver. Isso é senso de justiça, que é isso que Missões Urbanas vai tratar. Como que a gente pode amenizar? Irmãos, a gente não tem a intenção nessa matéria, ou como Igreja de Cristo, a gente vai assim resolver o problema do mundo. Não vai. Não vai. Com toda a capacidade que tem. Tem muita igreja no Brasil. É rica a igreja no Brasil, ou não é, irmãos? Riquíssima. Tem dinheiro de sobra. Estrutura de sobra. Prédios. Recursos de sobra. E gente, é o que não falta. Tem quase 1/4 da população. Está beirando seus 50 milhões de evangélicos. Nominais, né? A gente sabe, mas tá aí. Nem todos são, de fato. Mas o que a gente pretende? É amenizar esse impacto no entorno. Não é que uma igreja como essa vai querer mudar o mundo. Não vai. A cidade não vai. Mudar o país. Não vai. Agora que pode mudar muita coisa em seu entorno, aí pode. Como pode? A gente já discutiu isso em outras questões, aqui agora eu vou dar mais ênfase, né? Mas como que pode fazer isso? Tem culto, vamos pegar aqui um perfil geral da maioria das igrejas na nossa região. Tem culto terça, quinta, sábado, domingo. É isso? Mais ou menos? Acertei, né? Então tá bom. 4 dias, tem 7 dias na semana, então 3 dias não tem absolutamente nada. E nesses 4 dias na semana, terça, quinta, sábado, domingo, quantas horas? 2 horas. Acertei? 3 é muito, hein, mano? Difícil, hein? Mas vamos colocar oficialmente, né? Oficialmente. Então 2 horas aí. 7h30 às 9h30, 8 às 9h30, 7 às 9, 9 e pouco. Então, numa média aí de 2 horas. Então a gente contou aqui 2 horas, 4 dias, 8 horas. Semanal, eu tô falando. Quantas horas tem a semana? Multiplica 24 por 7. Quem é bom da tua é bom na questão das calculadoras do negócio aí. Não, né? 24 vezes 7, quanto que dá? Menos 7. Vezes 7, né? 7 dias na semana, 24 horas. Quanto dá de horas, Diogo? 168 horas. 168 horas. 160 horas ociosas. Hã? Tirar as 8. É 168 menos 8 aí. 168 horas ocioso, ou seja, aquela estrutura ociosa, fechada, que custou quanto? Ou quantos milhões? Olha só, irmão, eu posso pegar, nós temos vários dessas construções que custaram milhões e custam milhares para manutenção mensal. A gente às vezes faz uma repartição pública, né?
Olha só quanto custa isso aqui. Ver esses céus aí, eu acho um absurdo. Não sei se ainda está assim, faz um tempo que eu não reparo. Mas assim, você passa aí num céu, que é uma estrutura enorme, não é? Ali você passa, aquilo geralmente à noite também não tem atividade. Foi pensado. Tem. Aqui tem mais tarde. Nossa, tem várias atividades. Tem um negócio de música. Agora tá tendo? Teatro tem Como eu estudei no que tem aqui, pelo menos nesse Mas aqui tem. noturno, todo aquele espaço é ocupado? Todo espaço? Não, todo espaço não. Final de semana quase tudo. Não, tá, mas calma aí, não, eu tô falando à noite. Final de semana não, semana à noite. Tudo aquilo é ocupado, porque de dia eu sei que é, todas as salas. Deve ter um, eu sei que é, tem alguma coisinha lá. Tem, como tem pra futebol tem. Não, até às 10. Mas não, eu tô falando toda a estrutura, Jefferson, toda a estrutura. Usar tudo, uma parte. Né? Tá, mas uma parte que é 30%? Por aí. Então, irmãos, a gente precisa, olha só, a gente precisa sempre avaliar oh meu Deus, oh meu Jesus, a palavra está faltando aqui. Não é potencialidade, é aquilo que é possível usar, né? Esqueci, eu tenho um termo aí certo. O que é possível usar. Então, se lá tem 30 salas, se é usado 5 salas, então aquilo está sendo mal usado. Essa é a questão. Então, toda aquela estrutura, tudo bem, até 10 horas, tem 11 horas, deve estar ativo. Aí abre 7 horas, começa lá as criancinhas e tal. Então você tem 7 da manhã, vai até umas 10 da noite. Isso, então tudo bem. Então das 10 da noite às 7 da manhã são 8 horas ocioso. Só que toda aquela estrutura iluminada. Não é? Iluminada. O que está se gastando ali? O que se poderia aproveitar ali? Olha só. Então o que eu estou tentando trazer é essa potencialidade que nós teríamos em todas as estruturas. Eu não estou distinguindo aqui, eu estou falando de estrutura como prédio, um local que pode ser utilizado para alguma coisa útil. É essa a questão. Só que, lógico, agora eu vou trazer para a igreja. Então, as igrejas, com todos esses prédios, a gente chama de capital arquitetônico, né? Todas essas estruturas que teriam salas que você poderia, inclusive, usar para saúde, para educação, você não tem. Então, 168 horas... 160 horas ociosas, quer dizer, para a sociedade talvez seja 168, não, que está servindo para os crentes, louvado seja Deus, está servindo para a gente se reunir, para estudar a palavra, para orar, né? Para se edificar mutuamente, para fazer alguma coisa que é proveitosa. Essas 8 horas está sendo feito para isso, né? Está beneficiando família cristã, está sendo útil para as criancinhas, para os adolescentes, para os casais. Então eu estou contando que essas 8 horas para os crentes está sendo assim, né? 168 é a semana. Então multiplica isso por 4 semanas, ou 160 ocioso. E vamos trazer para a sociedade. Por 4, então. 160 vezes 4, 320, 640 horas no mês. Esse local ocioso que não presta para nada em relação à sociedade. É muita coisa, não é, irmão? Não é? E vamos pegar então esse capital social que tem dentro dessa estrutura ociosa, que são os crentes. Ou seja, que são o quê? Os médicos, os advogados, os pediatras, os dentistas, os psicólogos, os psiquiatras, os sei lá o que mais, os professores, eu falei dos professores? Tudo isso aí. Então nós temos ali também socialmente ociosos, que poderiam, ociosos, eles estão exercendo profissão, estão ganhando, não estou falando disso. Eu estou falando porque nem todos esses profissionais são acessíveis à população. É ou não é? Não é isso? O que a gente está tentando fazer? Aproximar essas pessoas que não têm esse amparo social ou governamental para a igreja, porque a igreja tem condição de ajudá-los, sem cobrar um centavo. Essa é a questão. Já estão pensando, nossa, hein? Aí depois a gente evangeliza. Não é isso que a gente está falando, irmão. Porque isso vai ser uma consequência natural quando nós assumimos essa postura de igreja de Cristo, chegando para amenizar o sofrimento das pessoas. Quando a gente chega com esse intuito de exercer o amor, praticar a justiça, consequentemente, o amor de Cristo vai denunciar o próprio Cristo a essas pessoas. E elas vão se sentir fato. Vai ter aqueles que vão ser aproveitadores? Vão ter.
mas também a gente vai fazer uma triagem, né? Eu não estou falando para alimentar a vagabundagem de ninguém. Não é essa a proposta. A gente não está falando para, então, a gente vai assim, distribuir um monte de coisa, benefício para todo mundo. Não, não é assim. A gente vai identificar. Porque o nosso intuito não é alimentar a mendicância, por exemplo. É por isso que eu, particularmente, sou contra a dar esmola na rua. Eu sou contra. É uma opinião pessoal, né? Por quê? O que nós deveríamos fazer? Fortalecer essas estruturas que a gente tem, que são as ONGs, que são albergues, que são estruturas que têm condição de fazer uma triagem e oferecer não só um socorro emergencial para essas pessoas, mas para ressocializar, redignificar a vida dessas pessoas, para tirá-las dessa condição, lhe dar uma condição para que elas sigam com a própria perna, as próprias pernas dessas pessoas. Estão entendendo mais ou menos a minha proposta, a minha ideia? Então não é ir lá no farol e se dar, mesmo porque muita gente está alimentando o que? Vício, vagabundagem e tal. Deveríamos dar mais capacidade de estrutura para essas estruturas que já tem. Quer ofertar? Então oferta aí nesses lugares, irmão. Identifique que é um negócio sério, que ajuda a gente mesmo de uma maneira eficaz, então vá lá e contribua lá. Eu acho muito mais proveitoso do que você dar. Dá 10 reais, 20 reais, 50 reais mensalmente, que você vai estar ajudando muito mais do que estar distribuindo isso aí no cada esquina, né? Dá um prato de comida no dia? Pô, irmão, claro que é um socorro, né? A pessoa precisa comer todo dia, né? A gente come 3, 4, 5 refeições a gente tem no dia. Não é? Quem de vocês não tem aqui? No mínimo 3? Difícil. A maioria de nós 5. Não tem? Vocês todos têm 5? Então, pelo menos... 6. Não, aí não, mano. Aí Tem é... que comer bastante. Não, aí você tá todo... Então tem isso aí. De 3... Eu como, hein? E o bicho é ruim, não engorda, né? De 3 a 5 refeições é o que a maioria das pessoas tem, graças a Deus. Em uma não tem nenhuma. Aí é um negócio complicadíssimo. Então, a comida emergencial lá é importante? Claro que é, irmão. Lógico que é. Fundamental para manter aquela pessoa viva, minimamente viva. Agora, só isso é bastante? Não, porque você não dá esperança para aquela pessoa. O que aquela pessoa quer? Ela quer um emprego, a maioria delas quer um emprego. Ela quer uma condição digna para que ela ganhe o seu sustento e não ser alimentado pela esmola das pessoas. Isso é muito complicado, principalmente para um homem que já foi pai de família, um homem que tem profissão e tal. Aquilo é algo horrível. Então qual é a proposta? É que a gente como igreja possa oferecer para essas pessoas, primeiro, o socorro imediato, claro, né? Tem uma pessoa doente que a gente forneça, então, o hospital não tem, irmão? Não tem, não é só no Rio de Janeiro, aqui é complicado. Você tem um especialista, mas nós temos, a igreja tem, né? Nós temos essa pessoa. Por que a gente não pega e organiza de tal maneira que a gente aproveite? Vamos abrir a igreja 6 horas no dia, pelo menos. 4 horas, sei lá, 6 horas, 8 horas talvez. Vamos organizar esses irmãos em turno, né? Você tem salas, então aqui poderia atender um médico, um pediatra, um ginecologista. Ah, ele vai atender todos os dias? Não, claro que não. 1, 2 vezes, talvez 3 vezes na semana. A igreja de Pinheiro faz isso. Quando eu fui lá, eles entregaram um papelzinho, aí colocava, procura assim, médico geral, clínico, isso. Aí até meu pastor falou assim que eles têm uma casa, os pais que não têm condição do Nordeste, Sim. eles dão a casa para a pessoa morar, paga o hospital, paga tudo para eles ficar lá, até a criança ficar melhor, aí depois eles mandam de volta Isso. no Nordeste. Eles ajudam em tudo, tem advogado, tem psicólogo, tem médico. Nós Tem vamos tudo na trazer, igreja. Erickson, vários exemplos parecidos com esse aí que você trouxe. Só para a gente entender, irmão, como que a gente pode de fato, e aqui próximo nós temos igrejas, né, em Pinheiro. Católica ajuda. Também Católica. sim, tem, Ali ela tem quase tudo. tem, né? Que bom. Então, mas deveríamos... Mas o governo incentiva ela, né? Ajuda ela. Então, aí já entra talvez Mas algum... as evangélicas, o governo não ajuda, né? Não, Se ele ajudasse, nem precisa. seria melhor, né? Nem precisa, Jefferson. Nós temos condição. Nós temos condição de fazer isso. Financeiramente, eu estou falando que nós temos condição. Cada um, lógico, no seu limite financeiro. Eu não estou falando que todas as igrejas vão ter todos esses profissionais e todas essas estruturas. Não é isso. Eu estou dizendo que toda igreja pode fazer alguma coisa, minimamente que seja, para beneficiar o entorno que ela vive. Minimamente, irmãos, minimamente.
uma igreja que tem 30 membros numa periferia tem condição de ajudar de alguma forma 2, 3 pessoas. Vocês acham que não? Claro que tem, amado. Claro que tem. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9. Paulo, ele nos trouxe esse exemplo, que é possível fazer isso. Porque quem foi que ajudou os irmãos que estavam passando fome lá em Jerusalém? Não foram os irmãos lá da Macedônia, né? Se eu não estou misturando as bolas aqui. Mas qual era a condição financeira desses irmãos que ajudaram? Vocês lembram? Condição financeira. Vocês lembram ou não? Eles eram miseráveis, irmãos. Vocês sabem o que é miserável? Miserável é um morador de rua, ele é miserável. Então esses irmãos eram miseráveis. Mas eles ajudaram os outros irmãos que eram mais miseráveis do que ele. Então, estão entendendo? A questão é, quando a gente fala assim, não, a nossa igreja não tem condição de ajudar ninguém. Tem. Pode ter certeza que ali perto vai ter pelo menos uma pessoa que vai estar pior do que aqueles 30 irmãos. Por que aqueles 30 irmãos que já passam grande dificuldade não podem... 30 pessoas. Irmãos, a pessoa pode ter um pacote de bolacha. Imagina 30 irmãos, um tem pacote de bolacha, um tem 1 quilo de sal. Um tem a condição, de repente, de doar 2 horas de trabalho na semana. Perceba que eu não estou pegando só uma questão de dinheiro e nem de questão de mantimento. Estou falando de todas as possibilidades. Então, de repente, o irmão lá está precisando, numa casa dele lá, que é um barraquinho, fazer algum encanamento lá para o esgoto sair de perto. Mas tem um irmão que é pedreiro. Ele não tem dinheiro, porque ele tem dificuldade já, paga seu aluguel com muita dificuldade, paga as contas com muita dificuldade, que é esse irmão dos 30 dessa congregação. Eu estou aqui trazendo hipoteticamente, né? Vocês estão acompanhando meu exemplo aqui? Então esse irmão que é pedreiro, ele não tem dinheiro, que ele passa dificuldade para pagar as suas contas. Mas ele faz parte desses 30 irmãos dessa igreja pobre, que está lá no meio da periferia, mas tem um pior do que ele. Então ele fala, não, o que a pessoa está precisando lá? Do encanamento? A água dela, o esgoto dela está se misturando com a água, está complicando o saneamento básico lá no seu barraco, mas eu como pedreiro, posso ir lá em 2 horas e fazer alguma coisa, que não seja 2 horas, mas um dia, alguma coisa. O que eu quero trazer para vocês, irmãos, é que assim, todos nós, independente das nossas condições, temos a capacidade de nos reunirmos. Não é uma pessoa só que faz isso, é uma comunidade de fé, é um grupo. Entende? Então todos têm condição, independente de se é igreja grande ou não. Se é igreja que tem irmãos que tem muitos irmãos profissionais, diversas áreas ou não. Nós temos condição. Agora o que a gente tem nas nossas realidades, nós temos igreja aí mais ou menos, até mesmo pela nossa região, de terrenos de 5 por 15, 10 por 25, a gente tem aí igrejas de 50 a 300 pessoas no máximo, não é isso? Mais ou menos. Então você vai ter realidades diferentes e capacidade diferente. A questão é que todos nós temos uma condição, como igreja, reunida em qualquer lugar, de fazer alguma coisa. Eu vou trazendo aqui, vou trazer um exemplo, o Erickson. Essa igreja de Pinheiro, pela região, é rica. Eu estava tendo um culto lá, eles iam comprar, acho que era um terreno lá muito grande para fazer uma Mackenzie e em cima uma coisa para... Pela região, não é pobre. Pinheiros, Alphaville, Morumbi, não é pobre, né? Jardins, não é pobre. Então eles estão fazendo alguma coisa lá. Mas vamos trazer para a nossa realidade, porque de repente fala, não, mas a igreja lá é rica. Então vamos trazer para a nossa realidade. A igreja onde eu congrego, por exemplo, tem 130, 140 membros aproximadamente, entre membros e congregados, não é nem membro. 130, 140, tá certo. Nós temos condição de fazer alguma coisa lá para beneficiar alguém. O que nós estamos fazendo? De 2 em 2 meses, nós fazemos lá uma chamada hamburgada. Isso nasceu do desejo de um irmão, que ele é empresário de outra área, não tem nada a ver, não é cozinheiro, não tem restaurante, não é dessa área. Mas ele falou, preciso fazer alguma coisa para ajudar alguém. Olha só, quem quer faz. Quem quer faz. Quem não quer, tem até um ditado que diz, quem quer dá um jeito, né? Quem não quer arruma pretexto. Então, isso é um fato. E ele falou, o que eu vou fazer? Vou fazer um hambúrguer artesanal, né? Aqueles hambúrgueres artesanais, e ele faz lá de 2 em 2 meses, ele não, agora já é toda a igreja, em torno de 20, 25 voluntários, tudo é arrecadado
e tudo é doado. 100% arrecadado é destinado a algum projeto social. Olha só. Que não tem vínculo nenhum com a igreja. Que necessariamente não precisa ser de cunho evangélico. Ajudar. Tem um projeto social, esse projeto social ajuda mães que foram agredidas pelo seu esposo, então vai ajudar isso aí, esse projeto. Depois de 2 meses, o Diogo chegou, André, eu tenho lá no meu bairro lá, um projeto social lá, que ajuda menores delinquentes lá e através da música. Então eles têm dificuldade lá, não tem amparo governamental, não cobra nada, isso é, né, um projeto social, então não cobra. E só que eles precisam lá, opa, então manda pra gente aqui, vamos ver quem é, vamos conhecer lá, como o projeto é sério, o negócio é, né, idôneo, então vamos se organizar, esse mês aqui a gente vai fazer tudo isso aqui, vamos arrecadar aqui alguma coisa e vamos mandar pra eles lá. Outro 2 meses, o Rony chega lá e fala, André, tem lá também, lá na minha comunidade, projeto assim assado e tal, que traz lá alfabetização para idosos e tal, né, alguma coisa assim, a gente faz lá. Então a nossa igreja faz isso. Nós arrecadamos na última agora R$4.400 mais ou menos. Em uma noite, eu postei lá no grupo, convidei vocês. Vocês lembram? Outubro, novembro? Não? Tá? Não se preocupa não, que a próxima eu convido de novo vocês. A questão estou trazendo o exemplo da minha igreja, tem um exemplo que o Erickson citou, tem outros mais aqui que eu vou trazendo para vocês ao longo da matéria. Mariana lá no Nordeste, lá é da hora. Isso, é Poços lá, não é? Poços que ele cava? Então, de tudo, né? Tem esse tava postando essa semana lá no Face lá que ele fez uma igreja, aí tem um negócio, uma escola, isso, e um consultório de dentista e um consultório de médico. Isso. Ele comprou o quarteirão inteiro, assim. Eu vi isso. Mas como é no sertão, eu acho que também ele tem um projeto de cavar poço. O que acontece? Essa é a questão, irmãos. Primeira coisa, é identificar a demanda do local. Você vai em Pinheiros, tem uma necessidade social lá? Vocês acham que tem? Cidade universitária, né? Vocês acham que tem assim no Morumbi, Alphaville, alguma necessidade social? Vocês acham que tem? Tem. É que vocês estão pensando em necessidade social. Psicológico. Não, sim, exato. Hã? Cada classe, né? Isso, não. Quando a gente pensa social, é sempre social nessa questão de falta de estrutura básica, não é? É por isso que se fala, não tem. Mas tem a questão, por exemplo, e os suicídios que tem lá? E a violência doméstica que tem lá? E a falta da paternidade efetiva que tem lá? Será que não tem? E como que a igreja então ia beneficiar nisso? Com esses profissionais, psicólogos, psicoterapeutas, familiar. Olha só, irmãos, o ser humano tem necessidade, se ele tem dinheiro ou não. Se não tem, tem necessidades maiores na questão das estruturas mínimas. Mas quem tem dinheiro também tem necessidade. Não é essa questão da falta de dinheiro. Infelizmente, às vezes essas pessoas elas são tão pobres que tudo que elas têm é dinheiro. Não tem amigo, não tem paz, não tem felicidade. Filhos ricos não sabem o que é um abraço do pai, um carinho do pai. Mulheres que têm tudo que o marido dá, mas não sabem o que é respeito, o que é dignidade. Como que a igreja entra? Entra com o evangelho. Que evangelho? Evangelho todo. E aqui já vale uma pincelada de que quando a gente fala de missões urbanas, é um tema relativamente novo que surgiu em 1974, no Congresso de Lausanne. Vocês já ouviram falar no Congresso de Lausanne? Já? Então ajuda a gente aí, só para os irmãos. O que vocês têm em mente, o que foi o Congresso de Lausanne? Você já vai falar, Diogo? Não, você já pensou. Não, já Dá falei. oportunidade, né? Falei. Lhe deu a Não, oportunidade. O Diogo fala. Não, quando eu vi foi no documentário sobre o Billy Graham. Isso. Ele foi lá pra fazer um documento de como evangelizar, de como pregar o evangelho. Exato. Alcançar Eu vou passar para vocês ainda hoje no grupo, tá? O Congresso de Lausanne. Tudo do Congresso de Lausanne. Propósito. Vale a pena vocês lerem isso tudo aí. 1974 foi o maior congresso de Lausanne, não foi que juntava todos? É o primeiro, né? O primeiro e maior. Depois teve outros, eu vou passando para vocês aqui. Que é chamado Pacto de Lausanne. Por que Lausanne? Que é lá na cidade de Lausanne, na Suíça. Aí reuniu quem? O Billy Graham, o maior evangelista do século passado, e reuniu John Stott. John Stott. Eu confundo com o John Piper, mas é o John Stott, que faleceu agora em 2011, né? John Stott, que era considerado também o maior teólogo. Olha só. Então o que reúne aqui? O maior evangelista
e o maior teólogo. Eles se reúnem então para fazer esse congresso que reuniu. Foi o maior congresso mundial que existiu, né? Reuniu 2.700 líderes de 150 países. 185 países é o que existe, não é no mundo? Eu estou agora meio perdido. Eu acho que isso aí, 185... Estava lotado, eu vi até a filmagem assim. Sim. Você via assim, um horizonte e dava... Foram 2.700 líderes, irmãos. Eram líderes que tinham alguma expressão em seus países. Vai de 185 países que existem, tinham representantes de 150 países. Então quase todos os países do mundo tinham um representante, um líder, né, da igreja protestante lá, reunido. 2.700, o maior congresso que já houve. Então eles reuniram aí o evangelista e o teólogo. Olha que coisa interessante. Porque na verdade, irmãos, uma igreja, ela é completa. Uma igreja bíblica, ela é completa, ela tem tudo, não falta nada, tem todos os dons dela. Lembra aqueles dons lá de Efésios 4:11? Já sei. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A mão ajuda, não ajuda? Ajuda, é porque eu já falo assim. Mãozinha. São ministérios, lembra que eu expliquei para vocês? Então uma igreja tem um apóstolo, uma igreja local eu estou falando. Ela tem um apóstolo, ela tem um profeta, ela tem um evangelista, ela tem um pastor e ela tem um doutor. A igreja bíblica não falta nada. Se não tem, porque está faltando alguma coisa, sei lá, não é da parte de Deus, pode ter certeza. Né? Porque o Espírito Santo se encarrega em dar dons à igreja, irmãos. Ali deve estar uma coisa errada que não tem nada a ver com o Espírito Santo. O que eu quero dizer é que tem cada um na sua função. Então lá tinha o evangelista e tinha o mestre. Isso aqui é o equilíbrio da igreja, na verdade. É o evangelista e o mestre, né? O ensinador. Ensinador, pastor, alguns entendem. A questão é que havia então o Billy Graham, preocupado com alcançar as pessoas, e havia a preocupação doutrinária. Porque não é só evangelizar e alcançar as pessoas. Uma igreja que se preocupa só em evangelizar, ela é como um pântano, sabe? Um pântano. Ela tem uma extensão muito grande de água, só que é uma profundidade, né, rasinho. Então, é complicado isso aí. Mas também que tem só um mestre, é muito complicado, né? Porque ela não se preocupa. São essas igrejinhas que elas ficam lá, aquele grupo de 100 pessoas, 300 anos. E não ganha ninguém para Cristo, não tem discipulado e tal. A questão é que esses homens, eles se preocuparam em reunir, porque eles estavam preocupados com a evangelização mundial, mas também com o conteúdo dessa evangelização. E aí eles se reunindo, fizeram esse documento, né, que é o Pacto Lausanne, que eu vou disponibilizar para vocês, e eles chegaram em uma frase que é assim: o que a gente deve, como que a gente deve evangelizar? Para uma igreja bíblica protestante evangélica, para ser uma igreja bíblica protestante evangélica, o que ela precisa ter no seu conteúdo, o que ela precisa ter na sua mensagem, na sua vivência, o que precisa ter, né? O que não pode faltar. E aí chegaram à conclusão: o evangelho tem que ser um evangelho todo, a todos os homens, em todos os lugares. Essa foi a frase que definiu, que resumiu toda a proposta de Lausanne. O evangelho todo, a todos os homens, em todos os lugares. A questão aqui, o que é evangelho todo? O que eles consideraram como evangelho? O que é o evangelho todo, irmãos? O que a Bíblia no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, na boca de Jesus, nas epístolas de Paulo e outras epístolas, no livro histórico de Atos, na boca dos apóstolos, o que é o evangelho todo? O que o Novo Testamento ele ensina, como o evangelho deve ser pregado e vivenciado? Isso é evangelho todo. E é o que o Tiago resume nessa questão que o Erickson leu pra gente. Tu tem fé? O que é a fé bíblica? A fé bíblica não é para os outros. A fé bíblica é para mim. Só que é para que eu viva, não para mim, mas viva para os outros. Entenderam ou não? Essa dinâmica. Professor, você falou aí dos apóstolos, os profetas, do Novo Testamento, né? Teve profeta, não é só Jesus. É que nem na relação, entrou nas áreas urbanas. A profissão. Nem Lucas, ele era médico. Isso. Antes de conhecer Jesus, ele já era médico. Mas e depois tem um relato que ele chegou a fazer essa função, mesmo assim da área medicina. Sim. Continuou mesmo vendo e aprendeu, foi um novo discípulo, ele continuou fazendo
a obra profissional dele ainda. Sim, inclusive ele, a história vai falar que ele é quem acompanha Paulo por muitos anos, né? E sendo médico e cuidando de muitas pessoas. Tem um filme muito interessante que é oh meu Deus, muito conhecido aí, não é a Paixão de Cristo, é Paulo mesmo, Paulo o Apóstolo, né? Isso, Paulo o Apóstolo. Então, inclusive vai relatar, e aí mostra no filme, né, que o filme já vem trazendo essa questão mais visual, então a gente vai absorvendo mais a ideia. De que Lucas, enquanto ele cuidava de Paulo, ele cuidava de todas as pessoas que Paulo se deparava nas mais diversas dificuldades físicas. Então, assim, olha que coisa interessante. A ideia que o que a igreja hoje fala? Você aceitou Cristo? Deixa o que você está fazendo, vai ser missionário, vai ser pastor, vai para um seminário teológico e vai... Não é isso, irmão? Isso é ser espiritual, isso é atender o chamado de Cristo, isso é evidência que o cara se converteu e de fato é crente, até o tutano, não é isso? Que é vendido? A ideia, mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. Perguntaram para João Batista, porque João Batista estava falando, ó, vocês se arrependam, seja batizado e tal. E aí chegaram para João Batista, o que eu preciso fazer então? O que é o arrependimento? Né? O que eu faço? Aí João Batista falava, olha, um soldado chegou para João Batista e perguntou, o que eu faço? Se fosse a mensagem bíblica, de fato, para deixar tudo que fazia agora ser um missionário, ser um igrejeiro, uma pessoa que tinha que ser um regente de coral, tinha que ser um músico, tinha que ser um professor de teologia, um obreiro, então João Batista tinha falado, ó, deixa esse negócio, porque negócio de PM é complicado, aí você sabe, né? Então você é um PM aí, PM é um negócio que não é de Deus. Não foi isso que ele disse. Ele faz o seguinte: você quer se arrepender mesmo? Se contente com o seu salário, não maltrate ninguém, não aceite corrupção. Olha só, amigo, qual foi a ordem ou a recomendação do conselho de João Batista? Volta lá para o seu ofício de PM, né, de PM lá de Roma, continua sendo PM, só que agora com caráter cristão, com ética cristã. Simples assim, irmão. Então, quando o cara é médico e aceita Cristo, o que ele deve fazer? Continuar sendo médico, agora um discípulo de Cristo. Se o cara é engenheiro, mesma coisa. Se o cara é um professor, mesma coisa. E se o cara é um contador, mesma coisa. Se o cara administra uma empresa, mesma coisa. Volta lá agora com todos os valores e os princípios da tua fé. E faz isso agora com ética. Irmãos, se nós tivéssemos esse ensino na igreja, deveríamos ter. Se nós tivéssemos com esses 50 milhões de evangélicos no país, no nosso país, imagina só se eles de fato fossem ensinados a isso. Imagina só. Imagina só quanto de corrupção a gente não ia ter a menos. Quanto a gente não ia ter, por exemplo, de um médico crente, que fosse crente mesmo, discípulo de Jesus. Ele ia atender o cara, não ia despachar o cara. Que é o que faz os médicos hoje, infelizmente, despacha. Tá nem aí, virose, soro, não sei o quê. Não é, irmão? Então, se nós tivéssemos... E esse é o ensino bíblico. Então, assim, relato sim. E isso aqui é o ensino bíblico. Você é o que? Um professor de ensino médio? Aceitou a Cristo? Glória a Deus. Que bom que lá naquela escola vai ter um profissional que é um discípulo de Cristo. Imagina se não tem, irmão. Se vem todo mundo para a igreja. Se todo mundo agora... Não, fala, minha profissão. E olha só, pior ainda. A gente tem um ensino... Não é um ensino explícito. É um ensino que ele é velado, né? No sentido assim, que não se ensina isso, que ninguém é doido. Mas o que se ensina na igreja? Ó, você pode ter uma profissão, não tem nada a ver. É a tua vida secular, né? Essa palavra que usam. Tua vida secular. Tua vida secular. Lá você é um PM, você é um delegado, você sei lá quem. Então secular. Aí você tem a sua vida ministerial. Não é não? Ô professor, uma vez você leu, acho que foi em Romanos, que você falou assim, que Paulo falou assim, o que você tinha antigamente, não deixe, mas aplique no Evangelho. É 6:19, mais ou menos. Não é bem assim, mas eu captei a tua ideia. 6:19 aí, né? Que é quando você usava os teus membros para injustiça, para maldade, e agora tem que usar para santificação e tal. 6:19, não é isso? Rapaz, é isso aí, leia aí. 6:19 de Romanos. Ajuda eu aí, mano. Leia.
Pode ler, mano, 6 e 19. Pode ler? Pode ler, por favor. Falo assim em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à natureza e à maldade que leva à maldade, ofereçamos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Isso, a ideia é, quando você não tinha os princípios e os valores do Evangelho, você usava tudo isso, o seu corpo, as suas habilidades, seus recursos, suas aptidões, seus dons, para a maldade, para a corrupção, para tudo que não presta. Agora faz o seguinte, ofereça isso em benefício do reino de Deus. E o reino de Deus não é igreja, irmãos. Igreja faz parte do reino de Deus. E quando a gente está falando de missões urbanas, nós estamos falando de reino de Deus. Tá certo? E aqui já tem outro erro. Resume-se servir a Deus em igreja, não é? E o que a gente faz? A gente se serve. Que proposta é essa de se servir? Satânica. Ué, de egoísmo? De individualismo? A gente só se serve, irmão. A gente não serve ninguém. A gente não serve nem os nossos irmãos, que é de outra denominação. Então isso é ensinado. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso aqui é religião, né? É você se proteger e a gente cuidar só da gente. E os outros que se explodam. E os outros que se virem para lá. O dia que aceitar Jesus, aí Deus vai cuidar deles. Deus vai abençoar eles. Aí Deus vai ser o Deus deles. Não, Deus é Deus do seu reino, da humanidade. O que a Bíblia diz na boca de Jesus lá em Mateus, capítulo de número 6, se não me falha a memória. 5, né? Acho aqui. O que Jesus disse? Deus abençoa quem? Só os crentes, pentecostais, dizimistas e frequentadores de escola dominical e culto de doutrina? Foi isso ou não? Não, Deus abençoa quem? Justo e injusto. E Deus ele faz descer a chuva sobre quem? Na horta de quem? Daquele que é dizimista, tem vida de oração, santifica a vida. Só desse, irmão? Que vai para a igreja? Não. Deus faz descer a chuva sobre justo e injusto, sobre justo e ímpio. Não é isso que diz o texto bíblico? Achou aí, Varão? Não? Então vamos para a Bíblia aqui. Mateus capítulo de número 5. Olha que coisa interessante. Essa é a visão do Evangelho, é de reino. Não é uma visão de religião, né? Capítulo de número 5, verso de número 45. 5:45. Isso, para que sejais filhos do Pai, que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justo e justo. Deus é Deus de quem? Da humanidade, irmãos. Não é? Se Deus é Deus da humanidade, e Ele nos chamou pelo seu Evangelho, qual é o nosso entendimento agora? De ajudar as outras pessoas. Por que a gente ajuda as outras pessoas? Simples, porque nós entendemos quem é o nosso Pai. Quem é o nosso Pai? É aquele que faz descer chuva sobre justo e injusto. Abençoa bons e maus. Vocês acham que Deus só abençoa crente? Macumbeiro não. Católico não. Deus abençoa todos. Vamos para o Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. O próprio Paulo, irmãos, Paulo entendia claramente esse negócio. Inclusive, Paulo estava falando para quem aqui? Para os maus, para os ímpios, para os tribulados. Mas essa forma de, tipo, por exemplo, macumbeiro, ele tem a horta dele lá. A hortinha dele lá. E tem um crente do lado. Tem outro crente do lado. Os dois plantando alface. Vai chover no mesmo lado. Sim. Vai chover no mesmo lado. Mas só que eu quero dizer assim, em relação à justificação de Deus, tipo, para mostrar que ele quem fez no momento, tipo assim, do julgamento. Vou falar assim, não sei como explicar. No julgamento, por exemplo, assim, você acreditou em outros deuses. Sim. Mas quem fez prosperar na sua vida foi eu. Nesse sentido? Não, mano, não é nesse sentido não. Deus, por que Deus ele dá saúde ao ímpio? Por que Deus dá habilidade, capacidade, aptidão, riqueza? Por que Deus abençoa um ladrão com uma família abençoada, com uma mulher que o respeita, com um filho que lhe ama? Por que Deus faz isso? Por que Deus dá alegria a gente ruim? Porque Deus é Deus da humanidade. Essa ideia que passam para nós
de que Deus é Deus dos crentes, ó, que se você é crente, é assim, tá lá, tem 2 desempregados, o crente, dizimista, né? O cara não é muito preparado, não estudou muito, não investiu muito na carreira, não se preocupou, mas é crente, é dizimista, né? É esforçado na obra, lê Bíblia. E tem aqui do outro lado que um cara que se preparou, se investiu na sua formação, que passou noites sem dormir, que pegou dinheiro e investiu lá, e tá os dois aqui, ó, para disputar a vaga de emprego. O que a igreja ensina? Muitas igrejas evangélicas ensinam. De quem é essa vaga, irmão? Cai primeiramente, É Deus. Se você é filho de Deus, é sua vaga. Eu estou exagerando? Estou errando muito? Não é mais ou menos isso que muitas igrejas passam? Não é? Aí vocês acham, conhecendo Deus como vocês conhecem, o caráter de Deus, vocês acham que Deus vai ser justo fazendo isso? Não. Deus é justo. Se Deus é justo, Ele vai abençoar todos. Isso é justiça de Deus. É quando abençoa todos. A gente chama isso de graça comum. Não tem nada a ver com salvação, irmãos. A gente não está discutindo salvação aqui. A gente está discutindo a providência de Deus para o ser humano. E através de quem? Da igreja. Nós somos essas pessoas convocadas para fazer isso. Deus faz isso pelos agentes do governo também, né? De vez em quando Deus vai lá e faz com que um cara lá que é ateu, o cara é ateu, ele cria, é um legislador ateu, não acredita em Deus, declaradamente. Ele vai lá e cria uma lei que vai abençoar aquela nação. Vocês acham quem fez isso? Foi o cão? Foi Deus, irmão? Se não foi Deus, quem fez? Onde que ele encontrou esse senso de justiça para beneficiar para criar uma lei justa? Isso é Deus que colocou dentro dele. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos, como crentes? É que a gente não estuda, na verdade, essa questão de cosmovisão, de justiça de Deus. Esses temas, para a gente, não é coisa assim a ser abordada, não é? A gente fala de anjo, escatologia, de arrebatamento, de fogo, de poder, de língua estranha, de profecia, de vitória, de expulso Satanás. Esses são os nossos temas. Está errado? Não está errado. Tem que falar tudo isso também, né, irmão? Claro, oxe. Mas a gente despreza outras coisas que são bíblicas também. Como, por exemplo, essa ideia de que Deus é Deus de todos. Que se eu tenho entendimento que o macumbeiro que mora do lado da minha casa também é uma preocupação de Deus, então também vai ser minha preocupação. Por que eu me preocupo agora depois da conversão? Com o que Deus se preocupa. Não é, irmão? E o que eu vou odiar? O que Deus odeia. E o que Deus odeia? Todo ser humano degradado na sua dignidade. Então, se aquele camarada está degradado na sua dignidade, isso vai me incomodar e eu vou odiar. Não é isso? Se Deus ama que essa pessoa seja abençoada, eu também vou amar essa pessoa e vou abençoá-la. E se ela não quiser aceitar o meu Deus? Isso não vai fazer diferença nenhuma. Porque senão, irmãos, nós vamos ser mais uma religião. A gente vai ser mais um grupo religioso, na grande maioria, ou se não todos eles, tentando somente seguir regrinhas e não vamos ter o caráter e nem a natureza do nosso Pai. Que é o que Jesus disse aqui no texto, não foi isso? Que a gente precisa ser como o nosso Pai Celestial, que ama justo e injusto, que faz descer a chuva e o sol se levanta para um e para outro. Então, qual que é a questão maior aqui? A questão é de natureza e de compreensão. É por isso que a gente tem dificuldade de entender toda essa dinâmica, né? Mas só para completar aqui esse pensamento de que Deus abençoa todo mundo, é que muita gente não reconhece. Quem não serve a Deus não reconhece. O que ele vai falar? Por que eu tenho um carro novo, uma casa nova? Por que eu tenho saúde? Por que eu tenho tudo do bom e do melhor? Fruto do meu trabalho, né? Do meu esforço. Acabou. Eles acham que é isso. Nós que servimos a Deus, nós reconhecemos que é Deus que abençoa a nossa vida. Ainda que eu estudei, fiz faculdade e me esforcei, mas eu sei que lá no fundo de tudo isso foi Deus, a graça de Deus que me propiciou tudo isso. Porque se não fosse Deus, nós reconhecemos, irmão. As outras pessoas não reconhecem, mas elas reconhecendo ou não, foi Deus e acabou. Olha o que Paulo vai dizer no Atos capítulo de número 14, versos de número 16 e 17. Trazendo um contexto para vocês rapidinho. Paulo estava pregando aqui, esse povo que estava ouvindo isso aqui, era um povo idólatra, era um povo que não reconhecia Deus,
Era um povo que adorava lá os Júpiter, Mercúrio, tudo quanto é trem lá que... Atos capítulo 14. Paulo estava falando para um povo pagão, tá certo? Olha só, então a gente precisa entender esse público aqui. Paulo está falando para as pessoas, esse povo pagão, que não reconhecia Deus, que não adorava a Deus, que não tinha experiência de salvação, que não eram gratos a Deus. Verso de número, aliás, desde o 15, tá? Verso de número 15. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar e tudo quanto há neles, o qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, olha só, beneficiando-vos lá do céu. Quem que estava beneficiando aquele povo? Deus. Né? Como que Deus estava beneficiando esse povo? Ou seja, abençoando esse povo. Dando-vos chuvas e tempos frutíferos. Olha que coisa interessante. Quem que fazia com que aquele povo plantasse e colhesse? Criasse animal e vivesse daquele animal? Era Deus, irmão. E esse povo pagão, idólatra, adorando Satanás. E Deus estava abençoando esse povo, abençoando esse povo. Olha que coisa interessante. Enchendo de mantimento. Quem que dava lá o arroz e o feijão para aquele povo? Era Deus que dava aquilo lá. Olha só. E quem que dava alegria, satisfação, gozo para aquele povo? Olha, e também enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Quem que trazia o sentimento de alegria no coração daquele povo que adorava Satanás? Deus, irmão. A alegria vem de Deus. A satisfação vem de Deus. Tudo vem de Deus. O que Tiago vai dizer em Tiago capítulo 1, verso 18 ou é 17? Ajuda aí, Ivana. Também, mas não é esse aspecto que eu quero do versículo, é outro. É 17, não é? É 18, quer dizer, não é? Se existir 18, é 18. 1 e 18. Então, professor, nesse sentido que eu queria explicar, falar, mesmo eles não reconhecendo o que era Deus estava fazendo, eles ficavam alegres. Sim. Mas o reconhecimento dele é como se fossem os próprios deuses dele que faziam. Eles não reconhecem Deus, Nesse sentido. Eles não dão graças a Deus. Mas para mostrar que Deus que fazia tudo. Deus não faz isso, Rony, eu estou entendendo. Deus não faz isso, ó. Deus pensando assim, ó, eu vou dar alegria para vocês, eu vou mandar chuva para vocês, para que lá no juízo final vocês reconheçam que fui eu que fiz isso. Não, não é isso. Deus faz isso porque Deus, ele é Deus da sua criação, entendeu? Ele cuida do ser humano. Deus cuida do ser humano. Essa é a questão. Deus não cuida dos crentes. Deus, ele cuida dos crentes e dá o privilégio dos crentes reconhecerem e renderem graças a Ele. Essa é a diferença. Mas Deus cuida do ser humano, da sua criação. É isso que eu quero destacar nesses versículos. É isso que eu entendo que Paulo, no caso aqui, está mostrando. Ó, Deus abençoa vocês, Deus abençoa o ser humano, vocês não estão reconhecendo. Agora, lógico, se essas pessoas reconhecerem, nossa, isso vai ser... Porque assim, Deus, ele se revela nisso também. Então também faz parte da revelação de Deus, essa questão. É o 18 ou 17? 17, isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito Vem de Deus. Descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra E que constantes. Isso. Então olha só, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Tudo o que é bom nessa vida, irmãos. Toda habilidade, toda capacidade do ser humano fazer alguma coisa, isso vem de Deus. Toda capacidade. Isso a gente chama de graça comum. O que é graça comum? É um cara que é artista, ateu, artista, mas ele tem a capacidade de desenhar um quadro bonito. Isso é belo. Quem que deu a capacidade para essa pessoa? Foi Deus, não é? Eu vou pegar um negócio aqui bem chocante, bem extremo. O cara tem inteligência para tecnologia. Inteligência, o cara manja de tecnologia. Quem que deu essa inteligência? A capacidade. Deus. Aí essa pessoa pega isso para fazer o quê? Ser um hacker, entrar na conta dos outros e aí roubar dinheiro. Não é? Quem que possibilitou isso? Deus. Não, quem deu a possibilidade dessa pessoa fazer isso? Foi Deus. Deus deu a capacidade, vocês estão entendendo? Deus deu a capacidade e a inteligência. Agora o que essa pessoa fez? Fez algo que não honrou a Deus, que não glorifica a Deus. Entende?
Então o dom Deus dá à pessoa. Deus abençoa essas pessoas. Se essas pessoas vão reconhecer, se essas pessoas vão usar isso para o bem, é outra história. Estão compreendendo isso? Então quando a gente tem esse entendimento de mundo, essa cosmovisão, que a humanidade ela é cuidada por Deus e Deus quer alcançar todas as pessoas. Irmãos, vocês acham que não é do interesse de Deus, numa comunidade como essa que a gente está aqui hoje, que essas criancinhas, que elas não têm um alimento bom, uma coisa saudável, saborosa, que não tem uma roupa boa, que não tem acesso a lazer, a educação, vocês não acham que é interesse de Deus que essa criancinha tenha? Sim ou não, amados? É do interesse de Deus? Então por que não é do nosso interesse que está aqui? Não tem alguma coisa errada nisso? Então é nesse tom que a gente vai conduzir essa matéria. É justamente provocando e vendo o que a gente pode e deve fazer nas nossas igrejas. Eu sei que de repente a sua igreja lá é bem menor do que essa aqui que a gente está, por exemplo. Você fala, nossa, mas olha, se a gente tivesse uma igreja dessa, se a gente tivesse esses membros que aqui tem, a gente faria. Não, irmãos, todos nós devemos. E isso é bíblico. Aqui que está a questão, isso é bíblico. Tá certo? Falou, André, mas aí você... Ô, meu irmão, acho que a Bíblia não ensina isso. Ah, ensina. Ensina. E se a Bíblia ensina, a gente precisa dar atenção. Né? E se a Bíblia ensina e a gente não pratica, a gente está em pecado de alguma maneira. Pecado para a condenação? Não, não é para tanto. Mas olha que vai revelando um caráter que talvez em nós está tendo uma falha lá. Né? Então assim, a proposta nossa, irmãos, é falar sobre missões urbanas. O que uma igreja deve e pode fazer na sua localidade. Quais são as possibilidades? É isso que a gente vai discutir. Tudo bem, irmãos? Alguma pergunta fácil e rápida? Não?